Mateus 28, no verso 18. Está escrito assim, na linguagem revista atualizada: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade ou poder foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Pai Bendito, nessa noite damos a Ti a honra, a glória, a magnificência, o domínio, a proeminência, a primazia desta reunião. Que seja um culto cristocêntrico, que tudo que ocorrer aqui vise a Sua glória. Peço que Tu fales conosco pelo poder da Sua palavra, que o Espírito de sabedoria do Senhor esteja sobre nós, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para a Sua palavra. Derrama, Senhor, da Sua maravilhosa, da Sua abundante graça sobre nós, e faz-nos abundar no Seu amor, no Seu conhecimento, que o Seu temor se apodere desse local, que o Senhor seja exaltado, que o Seu reino avance, em o nome de Jesus, amém. Estamos fazendo aqui uma série de evangelismo. Depois nós tivemos algumas interrupções, e elas foram bem oportunas, e agora nós retornamos. Então, eu vou pregar aqui, você fica atento no que tiver escrito ali, e você toma nota, você que trouxe papel e caneta. Nós vamos fazer uma espécie de um estudo hoje, ok? Presta atenção. A palavra evangelismo significa trazer as boas novas, instruir pessoas nas coisas concernentes à salvação, a grande comissão. O evangelismo é uma ordem de Jesus que é conhecido como grande comissão. Mateus 28, 18, 20, é o que eu li: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos em meu nome. Aqui está a tarefa da grande comissão. Preste muita atenção. Jesus consumou a obra dele no Calvário, ok? Todos pecaram e a raça humana estava condenada. Deus então propicia um meio da raça humana ser salva, enviando Jesus. A morte de Jesus no Calvário é a propiciação, é o meio, é o sacrifício que salva os pecadores. Aqui ele já tinha vindo, se encarnado, tinha cumprido o seu ministério terreno, morrido na cruz, sendo o sacrifício de expiação, de propiciação pelo pecado. Ele ressuscita ao terceiro dia, demonstrando que o sacrifício dele foi aceito por Deus. A ressurreição de Cristo é muito importante no evangelismo, porque se ele só tivesse morrido, Satanás teria vencido. A ressurreição de Cristo prova que ele aceitou aquele sacrifício, Deus aceitou, e ele ressuscita ao terceiro dia, fica na terra depois da ressurreição 40 dias mais ou menos na terra. Ele ressuscita e não vai para o céu direto, fica 40 dias aqui com o corpo glorificado. E aqui neste texto ele já está subindo aos céus, mas antes de subir aos céus ele encontra os apóstolos, com exceção de Judas, que havia suicidado, e mais alguns homens e mais 500 discípulos. Ele reúne com eles e ele dá uma ordem a eles antes dele subir aos céus. Ele diz: portanto ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Página 2, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nisso consiste a tarefa da grande comissão. Ele dá esta ordem aos discípulos.
Aqueles 500 discípulos que estavam lá, mais os 12, representam a igreja e representam os cristãos de todas as eras. Então todo o cristão está debaixo dessa ordem, a ordem do ide. Portanto, ide, ele ordena que nós vamos. A palavra ir fala de viajante, deslocar, sair do seu lugar. Então, portanto, deslocai, viajai, saiam dos vossos lugares para pregar o evangelho. Então, assim o evangelismo consiste em levar a mensagem do evangelho da salvação aos pecadores perdidos. É uma ordem que envolve todas as classes de cristãos, isto é, toda a igreja, os jovens, adultos, casados, solteiros, idosos e até mesmo as crianças. Nisso consiste o evangelismo, entendeu? Volta para a página 1. A palavra evangelismo significa trazer boas novas, instruir pessoas nas coisas concernentes à salvação de Cristo. 2. E ele dá isso na grande comissão. Depois que ele ordena os discípulos e os apóstolos, ele sobe aos céus. Ok? Página 3. O evangelismo como missão. Muito se fala sobre missões. Enviar missionários para os quatro cantos da terra. E as centenas de nações perdidas. Inúmeros jovens sonham em tornarem missionários. Porém, na verdade, todo cristão é um missionário. Ou pelo menos deveria ser. Todo cristão, eu disse todo, tem uma missão. Aliás, uma grande missão, que é ordenada por Cristo. Pregar o evangelho a toda criatura da terra. Eu disse toda a criatura. Então, o que eu posso chamar da grande comissão? Comissão, chamados para uma missão. Chamados para uma missão. Quando Jesus reúne aqueles 500 discípulos, ele os chamou para uma missão. Grande comissão. Eles foram chamados para uma grande missão. E qual é essa missão? A evangelização da terra. A evangelização do mundo. Então todos que estão aqui são missionários, ou deveriam ser. Muito se fala de missões, missões transculturais, missões em outros países, mas na verdade a missão inicia dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. E qual é a nossa missão? Levar o aluno de escola, a tia, a mãe, o pai, o filho, o colega de trabalho, os perdidos em todo mundo, levar o evangelho a eles. Quando eu estou levando ao evangelho, eu me torno um missionário. Todos são missionários. Então a mensagem é para você. Você que está aqui precisa cumprir a tarefa da grande comissão. Por que ela é grande comissão? Por causa de duas coisas. Primeiro, ela é grande porque ela envolve a igreja toda. Toda a igreja está ordenada a evangelizar. Todo cristão converso está ordenado a evangelizar. Todo nascido de novo, todo membro de uma igreja bíblica cristã está debaixo dessa ordem. Ela é grande porque toda a igreja em todo o território mundial deve evangelizar. Ela é grande porque ela deve evangelizar toda a criatura da terra. Todos os seres humanos vivos têm que ouvir o evangelho, devem ouvir o evangelho através da igreja. Então é uma grande ordem, você precisa. Então quando Jesus morre e ele consuma a obra da salvação na cruz, ressuscita, ele aparece a esses discípulos e alguns momentos antes dele ascender aos céus, ele dá uma grande ordem. Aqueles discípulos representam a igreja ao longo de todos os séculos, e esta ordem se estendeu aqui hoje, aqui e agora, para essa igreja, para essa geração. Ele dá uma ordem que é chamada grande comissão, chamado a uma missão. Então ele chama a igreja, a Aliança do Calvário essa noite, a uma missão, a uma grande missão. Qual é a missão? A evangelização do mundo. Evangelizar quem?
toda a criatura da terra, todas as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, todo ser humano nascido de mulher deve ouvir o santo Evangelho da sua boca. É uma ordem você cumprir a tarefa da grande comissão. 4. O evangelismo como missão. Alguns anos atrás, em Lausanne, na Suíça, tivemos um concílio, tivemos uma conferência, reunindo vários líderes de diversas partes do mundo. E foram dias de conferência na Suíça. E eles sintetizaram a conferência, era uma conferência evangélica, que reunia líderes líderes evangélicos de todo mundo. Para você ter uma ideia, um dos personagens que estavam nessa conferência era John Stott, o maior apologeta do século XX, que morreu 2 anos atrás. E eles sintetizaram a conferência, que ela tratava de evangelismo e missões. Eles estavam se reunindo, preocupados com a condição do mundo e com as missões e o evangelismo. Então, ao final dessa conferência, eles sintetizam, eles resumem a conferência assim: o propósito de Deus é o evangelho todo. O propósito de Deus é que se pregue todo o evangelho. Atos capítulo 20, quando Paulo vai se despedir de Éfeso, igreja que ele ficou 3 anos, ele diz: vocês são testemunhas que eu não deixei de anunciar a vocês de noite e de dia todo o conselho de Deus, toda a escritura, toda a palavra. O propósito de Deus é o evangelho todo, o evangelho numa forma completa, o evangelho sem que nós omitamos alguma parte, todo o evangelho. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja. O propósito de Deus é que toda a igreja pregue, que todo cristão anuncie, que todo nascido de novo pregue, que todas as classes de cristão, todas as idades, sexos, cores de cristãos na terra preguem o evangelho. Esse é o propósito de Deus, o evangelho na íntegra, não o evangelho prostituído, não o evangelho miserável. Hoje não se prega o evangelho todo, se prega parte do evangelho. Quando se prega parte do evangelho, não está se pregando o evangelho. Quando se fala só do amor de Deus, não se fala da ira de Deus, não é o evangelho. Quando se fala só da ira de Deus, não se fala do amor, não é o evangelho. Quando se fala só das promessas, só das bênçãos, e não se fala da cruz, do novo nascimento, não é o evangelho. Quando se omite a regeneração, o arrependimento, a fé, quando se omite a santificação, não é o evangelho. O propósito de Deus é que você que está sentado aqui saiba todo o evangelho na íntegra. E o propósito de Deus é que você ensine todo o evangelho. O propósito de Deus é que toda a igreja, não existem chamados evangélicos, chamados evangelísticos apenas. Todos são chamados para evangelizar. É lógico que a igreja ilustra os seus 5 dons. Na era primitiva: apóstolo, evangelista, doutor, mestre e pastor. Mas uma vez que o Espírito Santo foi derramado, todos estão debaixo dessa ordem. Se tem alguém sentado aqui que não se preocupa com evangelismo e missões, que não evangeliza, que não ora por pecadores, que não sai às ruas a pregar, que não intercede, jejua pela conversão de quaisquer ímpios que sejam, você está em pecado. O propósito de Deus é toda a igreja. É o evangelho todo, por toda a igreja, por todo o mundo. O propósito de Deus é que não evangelizemos uma só região. Muitos querem evangelizar só a família, outros querem evangelizar só atletas, outros só querem ir na janela 1040, nos países muçulmanos, na Ásia, no Oriente Médio. Não, o propósito de Deus é todo mundo, todas as culturas, todas as etnias, todos os povos, todos os municípios, vilarejos, aldeias, todo mundo tem que ser evangelizado, desde o Alasca nos esquimós, até nos países da África, no Sudão, desde a América do Sul, a ilha da Groenlândia, todo o mundo, toda a área geográfica, onde estiver um habitante, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança ou um idoso. O propósito de Deus é que saiamos às searas. Jesus disse:
Vede, vocês dizem que falta 6 meses para a ceifa, mas olhai e vede, os campos brancos estão, a seara está madura, em todos os territórios temos searas, temos trigo para colher, são as almas que estão aí perdidas, todas elas necessitam ouvir a salvação. O propósito de Deus é o mundo todo, e o propósito de Deus é a cada criatura, é por todo o evangelho todo, por toda a igreja, por todo mundo e a cada criatura. Não podemos fazer distinções de classes, não podemos fazer distinções de raças, não podemos fazer distinções de cores, de credos. Toda criatura deve ser evangelizada, todo ser humano deve ser evangelizado. Nós temos uma dificuldade, evangelizamos aqueles que temos empatia, não evangelizamos aqueles que temos uma antipatia. Eu tenho uma antipatia, um desamor com minha sogra, com meu cunhado, com aquele fulano que trabalhou comigo que é um sem vergonha. Isso não existe. É toda a criatura. Eu não dependo da minha empatia ou da simpatia, né, do outro para eu pregar. Ele disse: toda criatura da terra, todo ser humano. Um indigente que passar na frente da entrada da igreja, o açougueiro que te atende todo dia, o homem da caderneta do supermercado, a vizinha, o aposentado, o credor, o cobrador, o guarda, o vigia, todos que você tem contado, todos os seres humanos necessitam ouvir o evangelho. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, logo a igreja dele não pode fazer. Agora deixa eu te dizer algo. Olha para a repartição que você trabalha de emprego. Olha para ela. Repartição que você trabalha como funcionário, patrão, como gerente, olha para ela. Quanto tempo você trabalha? Olha com quantas pessoas você convive na rotina do trabalho diariamente, mensalmente. Olha onde você estuda. Olha as pessoas que você se comunica. Eu quero dizer, quantas dessas pessoas, alguns giram em torno de 10, 15, outros 200, 500, dependendo do seu ofício, ou a sua região, os seus vizinhos aos quais você tem um certo contato. Quantos são os que circulam a sua vida? Quantos? Quantos desses já foram evangelizados diretamente por você? Não é dar uma Bíblia, não é chamar para vir na igreja. Quantos foram diretamente evangelizados por você? A tarefa da grande comissão, a vontade de Deus, o propósito de Deus é que toda criatura seja evangelizada. O evangelho não é uma ordem de defesa, não é uma ordem ofensiva, é um ataque. Eu tenho que ir, eu tenho que me deslocar, eu tenho que desferir o ataque. Quantas dessas pessoas, desses alunos, professora, inspetores, diretores escolares, amigos de trabalho, amigos de matérias, de estudo, repartições, quantos foram por você evangelizados? Quantos foram por você intercedidos? Quantos deles você chorou, jejuou, orou, investiu, pregou, convidou e fez como o apóstolo Paulo: sofro dores de parto para Cristo ser gerado em vós? Quantos? Oswald Smith diz que, e o irmão André, que é um absurdo alguém na terra possuir 2 Bíblias quando existem milhares que não têm nenhuma. É um absurdo pessoas ouviram o evangelho mais de 2 vezes quando existem pessoas que não ouviram nenhuma. Nós ouvimos o evangelho, alguns aqui já ouviram mais de 50 mil vezes. Tem pessoas na terra que não ouviram nenhuma só vez. Nenhuma só vez. É inadmissível você estar plantado onde está plantado e não evangelizar. Você é o missionário do seu trabalho. Você foi enviado, Deus não te mandou embora do emprego quando você se converteu. Você continua estável no mesmo emprego, na mesma classe, na mesma turma, no mesmo lugar, porque é ali a sua missão. Você é um missionário da sua faculdade, você é um missionário do seu balcão, um missionário da sua loja, um missionário da sua vizinhança, um missionário da sua casa. E se o sal for insípido, o sal que está lá, esse missionário, não salgar, não dar sabor, não influenciar, será pisado. Ninguém esconde uma lamparina debaixo de uma mesa. Você está ali para brilhar sobre os homens, influenciá-los. Você está omitindo. Não é necessário sair às ruas,
viajar, passar continentes. Não é necessário ficar buscando. Estamos rodeados de pecadores o dia todo. Você não pode prestar um serviço para alguém enquanto presta, deixar de anunciar o evangelho para ele. Você não pode receber um serviço em casa, um eletricista vai na sua casa, desde que ele fique 1h30 ou passe 2 dias, você não pode deixá-lo ir embora sem anunciar o evangelho a ele. Se você é alguém que presta serviço, você também, quando for na casa do seu cliente, você não pode sair sem que você tenha testemunhado o evangelho para ele. Aliás, o seu trabalho, o perfil que Deus te deu, é um perfil típico para você evangelizar. A função que você faz, quer estudante, quer profissional, quer do lar, Deus plantou você, porque é dessa maneira, nesse meio, com esses recursos, que você vai evangelizar. Um funcionário não pode sair da sua empresa, se você é cristão, patrão, sem ter ouvido o evangelho de você, sem você ter gemido por ele. Você não pode. Você não pode sair de uma empresa sem que o seu patrão tenha ouvido o evangelho, sem que os seus amigos tenham ouvido o evangelho. Isso é um absurdo e é um dos crimes mais graves contra Deus, porque pode estar dependendo da salvação dessas pessoas, pode estar dependendo da nossa evangelização. Notou? É toda criatura, e nós estamos rodeados dessas criaturas todos os dias, o dia inteiro, todos os meses e todos os anos. Elas não se convertem porque elas não creram, elas não creem porque elas não ouvem porque nós não pregamos, não testemunhamos, não levamos ela a Cristo. A partir de hoje, você vai mudar, você vai fazer um projeto de evangelização, aonde você está plantado. Deus me envia, Deus te enviou na faculdade, Deus te enviou no balcão, Deus te enviou naquela escola, Deus te enviou naquele bairro, ali é a sua missão. Você é o Hudson Taylor do seu bairro, você é o William Carey da sua faculdade, você é o David Livingstone da sua escola. Evangelize, influencie, está cheio de pecadores. Quem são as almas? Os seus clientes. Quem são as almas? Os seus patrões. Quem são as almas? Os alunos. Quem são as almas? A escola. Os parentes. Você conhece esse versículo, eu já falei milhares de vezes. Se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e tu sabendo disso não o adverte, ele morrerá pelo pecado dele, mas o sangue dele demandarei da sua mão, cobrarei da sua mão, naquele dia eu requererei da sua mão. O maior pecado nosso será chegar diante do trono de Deus e Deus dizer: milhares de almas foram para o inferno por causa da sua omissão, por causa da sua timidez, por causa da sua covardia, porque você investiu o seu dinheiro com futilidade, trivialidade, porque você gastou o seu tempo, o seu físico, se empanturrando de mundo e de vaidade, ao invés de se doar para a causa missionária. A visão de Deus é o mundo, por toda a igreja, por todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo. Quando Jesus disse, Atos 1 capítulo 8, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Lembraram? Aonde que nós vamos testemunhar, Jesus? Jerusalém, cidade. Judeia, estado. Samaria, continente. Aos confins da terra, todo o globo terrestre. A visão de Deus é o mundo. Porque Deus amou o Brasil de tal maneira. Porque Deus amou a Ásia de tal maneira. Porque Deus amou São Paulo. É assim que está escrito? Não. Porque Deus amou a Europa. Porque Deus amou o mundo. Cosmos. Todas as nações, todos os continentes, todos os povos, todas as etnias, todas as raças tribais, todos os seres humanos, em todos os pedaços distintos da terra. A missão de Deus é o mundo inteiro. O campo missionário clama por obreiros. O campo missionário está morrendo à míngua. Falta candidatos às missões. Falta homens dispostos a morrer para esse mundo e viver para a evangelização. O século passado, 2 séculos, grandes missionários tivemos. Esses homens se foram. Onde estão os candidatos ao ministério?
O mundo está perdido. 70 milhões de africanos não conhecem a Deus. 2 bilhões e 400 milhões de seres humanos na Terra nunca ouviram o Evangelho. Na França, existem 700 cidades que não possuem uma igreja evangélica sequer. 700 cidades na França. O propósito de Deus é ganhar o mundo, é salvar o mundo, é o mundo inteiro. Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Temos nações inteiras morrendo no pecado. Você viu isso em alguma das nossas aulas? Você viu o índice, o crescimento dos muçulmanos, das seitas multimilionárias, das seitas neopentecostais? O mundo naufraga num caos. A visão de Deus é o mundo inteiro. E o método de Deus é a igreja. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, e o método de Deus é a igreja. Escute, você que está acomodado, com a sua roupa cara, com a sua geladeira lotada, com seus carros na garagem, com o seu conforto e estabilidade financeira. O método de Deus ganhar o mundo não são os anjos, não é Miguel, não é Gabriel, não são os serafins, não são os arcanjos, não são os querubins, não há outra entidade, não há outro método, não há outro povo. O método de Deus ganhar a terra é a igreja. É você, é o povo escolhido, eleito, salvo. É a igreja, coluna e baluarte da verdade. O método de Deus. Deus não tem métodos alternativos, não tem plano B. Deus não tem jeitinho brasileiro. Ele escolheu a igreja, Ele escolheu a mim e a você. O método para a evangelização do mundo é a igreja. E o tempo de Deus é agora. Qual é o tempo para pregar o evangelho todo? Para que toda a igreja pregue, por todo mundo, para toda criatura. A visão de Deus é o mundo, mas quando? O método de Deus é a igreja, mas quando? O tempo de Deus é agora. Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, quer oportuno, quer não. O tempo de Deus é agora. A seara está madura. Vejam aí os povos. É hoje, na hora do lanche. É hoje no semáforo. É hoje num cruzamento. É hoje na casa da tia, do avô, do pai. É agora. Anuncia a boa nova da salvação agora. É amanhã cedo, no almoço, à tarde. É terça. O tempo de Deus para a evangelização é agora. Não perca mais tempo, chega, invista, junte um dinheiro, compre material, Bíblia, CDs, folhetos, viaje, vai, evangelize, presenteie, convide, pregue, agora. O tempo de Deus é agora. É agora. Por que o tempo de Deus é agora? Porque Jesus se aproxima, a volta. Por que o tempo é de agora? Porque o mundo jaz no maligno. Por que o tempo é agora? Porque todos estão debaixo da ira de Deus, estão morrendo. Só a hora que eu comecei a pregar, já morreram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. E a maioria delas foi ao inferno sem o evangelho. O tempo de Deus é agora. Portanto, ide. É uma ordem imperativa, não pode ser recusada. A evangelização é imperativa, é hoje, é agora. Talvez o seu avô não passe dessa noite, seu vizinho, talvez o seu amigo vai fumar a última pedra de crack essa noite, sem ter ouvido o evangelho. Talvez a sua mãe e o seu pai, que estão empanturrando de cigarro e álcool uma hora dessa, podem ter um infarto essa noite. Talvez aquele amigo, vizinho, colega, mãe, pai, ou aquele que está em outro estado, região, país, não passe dessa madrugada. Pelo Skype, pelo e-mail, pelo celular, por carta, por avião, carro, ônibus, a pé, vá até eles e anuncie o precioso evangelho da graça e da glória de Deus. A visão de Deus é agora.
é hoje. Olhai os campos e vede como brancos estão. Olhai para a seara, já está madura. Jesus está dizendo: vem aí os samaritanos. A visão de Deus é agora. 5. Veja algumas frases para mexer com você. Primeiro, John Wesley. Olha o que John Wesley disse: tua tarefa única na terra é essa: salvar almas. Quer saber qual é a sua tarefa? A sua única tarefa na terra: salvar almas. Segundo John Wesley, sua tarefa única na terra é essa: salvar almas. John Wesley. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, David Livingstone. Olhe como esses homens enxergavam o evangelismo. Veja esse: alguém orou assim: Deus, tem misericórdia dos perdidos. A resposta de Deus foi: já tive misericórdia, agora você precisa ter, evangelizando-os. Talvez você dizendo: tem misericórdia dos perdidos, tem misericórdia dos africanos. Deus está dizendo: eu já tive misericórdia deles enviando meu filho, agora tenha misericórdia você indo pregar para eles. Sua única tarefa na terra: salvar almas. Deus tinha só um filho, disse David Livingstone, e fez dele um missionário. Jesus foi um grande missionário. Jesus pregou a povos. Jesus teve uma vida missionária e entregou cada fibra, cada partícula dele às missões. Você está se preocupado com evangelismo e missões? Eu vou dizer algo para você, olhe para mim. Quando você começa a fazer a cara que você está fazendo por eu estar pregando, e já se ficar, desculpar, ou se julgar, você está sendo egoísta. Isso é egoísmo. Ele não dá uma tarefa para quem não tem condição de fazer. Ao invés de você reclamar, olhar para a sua incapacidade, olhar: eu não posso, eu sou fraco, eu estou em pecado, eu não sei, eu não tenho direito, eu sou burro, analfabeto. Isso nada mais é do que egoísmo. Porque Ele só quer que nós nos disponhamos. Disponha-te. Faça como John Wesley: acordo pela manhã, bato continência para o capitão da minha salvação e lhe pergunto: quais são as suas ordens para hoje? Faça isso. Diga como Isaías, quando Deus vem: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías dá um passo à frente: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. É muito egoísmo da nossa parte, até quando nos julgamos. Página 6. O evangelismo como missão. Quem não ama missões transculturais deve começar a duvidar de sua salvação, pois é o diabo que odeia o término da tarefa da evangelização mundial, pois isso significa o fim de sua obra na terra. David Bottel. Será que você não ama missões transculturais? Você não se preocupa com a perdição dessas pessoas na terra? Dos milhares de africanos, hindus, asiáticos, coreanos, perdidos. Na Índia tem 300 milhões de deuses. Eles não têm noção de Jesus, de cruz, de madeiro, de sangue. Eles adoram animais, serpentes, bois, vacas, porcos, crocodilos. Olha o que o Oswald Smith diz: Deus quer a evangelização do mundo, mas se você recusa sustentar as missões, você se opõe à vontade de Deus. Oswald Smith. Essa é a tarefa da grande comissão. Seu propósito na terra: pregar o evangelho. Quanto você doou para missões esse ano? Quanto você investiu para missões? Não, pastor, mas a nossa igreja não tem uma missão. Tem uma missão na Santa Casa, uma missão no Santa Terezinha, uma missão no Aeroporto 3, uma missão no Santa Efigênia, uma missão aqui no bairro Cidade Nova, uma missão na sua vizinhança. Tem muita missão. Você não pode ir: eu vou patrocinar os CDs. A igreja quer comprar 10 mil CDs.
evangélicos, eu vou ajudar. Eu vou ajudar com cartaz, eu vou ajudar com obra social, eu vou ajudar cortando cabelo, vou ajudar ensinando informática, eu vou ajudar fazendo alguma coisa. Qual que é o viés da Heart Cry? Ou você entra no poço, ou você segura a corda. Ou você é o que entra no poço, o que está na frente das missões. Ou você é o que segura a corda, o que patrocina as missões. Agora o que você não pode é ficar sem nenhum dos dois. 7. O objetivo do evangelismo. Marcos 1, verso 14 e 15. Ok? Então, nisso consiste a tarefa da grande comissão. E ela é para o mundo todo e para toda a igreja. É para todos que estão aqui. Meu irmão, se você continuar calado, no dia do juízo vai ser um espetáculo de terror para você, meu irmão. Abre a sua boca e lança a semente. Lança a semente nesse mundo caído. Abra a tua boca como um arauto, como um profeta. Joel capítulo 2: tocai a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra, testemunhe do evangelho para essa geração perdida. Senhoras, não se desculpem da idade. Adolescentes, não se desculpem da situação financeira. Adultos, casados, não se desculpem pelo seu lar. Preguem o evangelho. Qual que é o objetivo do evangelismo? O propósito do evangelismo, o ide. No que consiste? Vamos ver. Marcos 1,14. Veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo, olha o que estava dentro da mensagem de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Foi o que Jesus anunciou. Olha lá, o evangelismo consiste em levar os pecadores ao arrependimento e à fé, como está descrito no texto acima. Sua primeira mensagem, após 30 anos, foi: arrependei-vos e credes no evangelho. Jesus estava trazendo à consciência dos homens seu estado de perdição e condenação, chamando-os a se arrepender e crer na mensagem do reino de Deus. Só assim eles poderão se salvar. Olhe para mim. Jesus ficou 30 anos oculto, a não ser a parte que os evangelhos quiseram relatar, com 12 anos ele ensinando os doutores no templo. Mas os 30 anos de Jesus foram ocultos. Nasceu de uma virgem como um bebê. No 30º ano ele inicia o seu ministério. Jesus ficou por 30 anos calado, 30 anos quieto, 30 anos Jesus não falou nada. 30 anos depois, quando ele inicia o ministério, ele vai pregar o seu primeiro sermão, a sua primeira mensagem evangelística. Qual era a sua primeira mensagem depois de 30 anos calado? Arrependei-vos e credes no evangelho. O evangelismo consiste, aprenda, é um estudo, é uma lição, em levar os pecadores ao arrependimento e à fé. Nisso consiste o evangelismo. Levar os pecadores ao arrependimento e à fé. É isso. A primeira mensagem de Jesus não foi: deixa eu entrar no seu coração, por favor. A primeira mensagem de Jesus não foi: eu vou te dar uma casa, um carro. Não foi esse o método de evangelismo de Jesus. Jesus podia dizer: o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. Quem quer abrir o coração para eu entrar? O reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quem quer uma casa? Quem quer cura? Foi essa a mensagem? O tempo de Deus está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Foi esse o método de Jesus. Evangelismo consiste em ir às ruas, às famílias, às escolas, às nações e levar os pecadores ao arrependimento e à fé, ao arrependimento e à fé, à fé e ao arrependimento. No evangelismo consiste nisso. Quando você sair para evangelizar, seja uma pessoa, seja uma multidão, você tem que ter em mente que o propósito do evangelismo é levar os pecadores a se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus. Evangelismo consiste em arrependimento e fé.
arrependimento e fé. Agora você entende por que está cheio de bode na igreja? Como é que você pega um pecador depravado e fala assim, ó, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, vem para a igreja que você vai ficar bem. Esse tipo de mensagem leva o pecador ao arrependimento e à fé? O propósito do evangelismo é levar eles ao arrependimento e à fé. Pensa num pecador aí, numa tantada. Se você chegar para ele, Deus vai te dar uma vida melhor, Deus vai curar você, Jesus te ama, olha, eu tenho um projeto maravilhoso para a sua vida. É esse o seu evangelismo, a maioria, né? Esse tipo de evangelismo vai levar o pecador ao arrependimento e à fé? Agora você está vendo que está cheio de bode na igreja? Porque eles foram evangelizados desse jeito. Vem, Jesus tem um plano para você, está doendo, vem que Ele cura, está endividado, vem que Ele paga, está sozinho, vem que Ele te dá uma pessoa. Então a pessoa vem atraída por isso, e ela nunca nasceu de novo, ela nunca creu, porque ela nunca ouviu o verdadeiro evangelho, ela não foi levada à fé ao arrependimento, porque esse tipo de mensagem não leva ninguém a fazer uma reflexão da vida, não leva ninguém a nascer de novo. 8. O estado da humanidade. Jesus exigiu isso por conta do estado em que os homens se encontram. O estado em que o homem se encontra. Vejamos isso. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. O termo afirma, ao dizer todos, aspas, que toda a raça humana está contaminada com o pecado. E destituídos da glória de Deus estão, isto é, separados estão da glória de Deus, estão cortados do vínculo direto com Deus e sua santa presença. Presta atenção, por que Jesus disse isso? Por que a primeira mensagem de Jesus foi arrependei-vos e credes? Por que no evangelismo eu tenho que levar os pecadores ao arrependimento e à fé? Por que a ordem da grande comissão é levar os pecadores ao arrependimento dos pecados e à fé em Cristo? Por que Ele ordenou? Por que o sermão nosso tem que consistir nisso? Por causa do estado do homem. Por causa do estado do homem. Porque todos pecaram. E destituídos, separados de Deus estão, condenados estão, arruinados, todos pecaram. O texto afirma dizer todos, toda a raça humana está contaminada com o pecado. Página 9. Eles estão debaixo da ira de Deus. Olha o estado do homem. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Os homens estão debaixo da ira de Deus. O que é estar debaixo da ira? Olha só, Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Os homens estão debaixo do julgamento de Deus. Os homens estão debaixo de maldição. Os homens estão debaixo de condenação. Isso significa estar sobre a ira. Deus tem uma contenda contra deles. Deus os vai julgar. Deus os vai condenar. Deus os vai matar. E isso traz uma trágica consequência que está no texto abaixo. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. A grande consequência é a condenação eterna. Esse é o estado da raça humana à parte de Cristo, ou fora de Cristo, de morte espiritual. Romanos 5,12 diz também: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse é o estado do homem. Por isso a mensagem deve ser de arrependimento. Por isso a mensagem deve ser de fé. Se você está aqui, tem uma mãe ímpia, um pai ímpio, um tio, sobrinho, amigo, se você conhece alguém no globo terrestre que está em pecado, esse é o estado dele. A ira de Deus se manifesta sobre ele, está sobre ele. A Bíblia diz que quem crê é salvo, quem não crê, a ira de Deus está sobre ele. Romanos 6 diz que traz uma trágica consequência. O salário do pecado é a morte. A paga, a retribuição. Essas pessoas estão condenadas ao inferno.
elas estão mortas espiritualmente. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim todos os homens morreram. Todos estão mortos. Todos estão condenados. Todos estão sob a ira. Todos estão sujeitos ao inferno. Por isso que o evangelismo consiste em levar esses homens a se arrependerem desse estado que eles se encontram, a se arrependerem destas obras. Por isso Jesus disse. Agora, Romanos 1,18, Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 1,18 diz como que está o ímpio. A ira de Deus está sobre ele. Romanos 6 diz qual é a condenação para ele? O inferno. Romanos 5 diz que ele morreu. Agora pega uma espécie de pecador dessa e fala: Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Olha aqui com quem que você está falando. Você tem que dizer para eles: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. 10. Outros textos que diz, aqui se você quer estudar em casa, não vamos ter tempo, anota. Romanos 1, 18, 32, vai dizer o estado do ímpio. Quem é o ímpio? E ali tem uma lista, de 18 ao 32, estando cheios de toda iniquidade, maldade, avareza, prostituição. Romanos 3, 8, 18 também diz, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, é o estado deles. Mateus 15, 19, sabe o que é? Romanos 1,18 fala das coisas mais atrozes que o ímpio faz: assassinato, fornicação, maldade, perversão. Romanos 3 é a mesma coisa. Mateus 15 é para aquele que diz: pastor, mas eu não mato, eu não estupro ninguém, eu não degolo ninguém, eu não aciono bomba atômica. Mas todo pecador tem isso no coração. Ele pode não fazer, mas está no coração. Jesus diz, Mateus 15, 19, porque do interior do homem, do coração, é que saem os adultérios, os assassinatos, os crimes. Todo pecador tem embutido, incutido, insuflado no seu coração a perversidade. Então uma velhinha que costura crochê e Adolf Hitler não tem diferença nenhuma no que diz respeito à essência pecaminosa. Tanto Hitler como a velhinha sem Jesus vão para o mesmo inferno. A velhinha que faz crochêzinho, porque a maldade está dentro do coração dessa mulher. A diferença é que a de Hitler manifestou em obras. Quantos estão entendendo, diz amém. 11. A cura para o pecado humano. A única maneira para os homens saírem desse estado de condenação é arrependendo seus pecados e crendo no Evangelho, como está em Marcos 1,15 e 1,14 e 15. Pode corrigir aí, Dani. Não, é 1,15 e 16. Amém? Por que Jesus ordenou isso? Agora você está entendendo? Vamos mais uma vez para você memorizar. 30 anos o Messias de Israel calado. 30 anos sem divulgar ou sem manifestar o seu ministério pessoal. 30 anos depois ele vai pronunciar o primeiro sermão. Qual é? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Toda vez que você sai com um folheto na rua, uma Bíblia na mão, um CD, toda vez que você fazer uma visita para um pai amigo ou para um povo e for evangelizar, você tem que ter em mente uma coisa: eu devo levá-los ao arrependimento e à fé. Tudo que eu for falar tem que levar eles a arrepender-se e crerem, a arrepender-se e crerem. O evangelismo consiste nisso. Então, quando você preparar seu esboço, seu sermão, qualquer coisa que seja, tem que ser algo que vai levar essas pessoas a se arrependerem e crerem. A cura para o pecado humano. A única maneira para os homens saírem desse estado de condenação é se arrependendo dos pecados e crendo em Jesus Cristo. Por que o pecador deve se arrepender e crer? Por quê? Por que ele precisa se arrepender ou crer?
Já parou para pensar por que ele é arrependendo e crendo que ele vai? Não tem outra maneira. Tem gente que acha que para ir para o céu acender vela, rezar missa, fazer um sacrifício, uma procissão, o karma, a peregrinação para Meca, o nirvana, e a pilha de êxtase, o santo daime, para tentar ser salvos. O evangelho diz que nada disso, nenhuma obra pode salvar, nenhuma prática externa, nada, só o arrependimento e a fé. Por que o arrependimento e a fé salva? Número 12, fé, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5:1, justificados pois pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a fé é o único meio de conquistar a salvação, porque a fé é o único meio de mudar esse estado do homem de condenação para a salvação, porque a fé é o meio que Deus propiciou. Olha lá, porque pela graça sois salvos. Efésios está dizendo que há uma maneira de ser salvo, há uma maneira de ser perdoado, há uma maneira de sair da ira de Deus, há uma maneira de sair da justiça de Deus, é pela fé. Pela graça sois salvos. Graça, dádiva de Deus, do original grego charis, graça, presente de Deus. Como eu recebo esse presente? O perdão do pecado, a remissão, a salvação. Como eu recebo? Por meio da fé. Por isso que os pecadores têm que ser levados à fé, porque só a fé, não uma vela, uma procissão, não uma cura, uma cesta básica, uma teologia da prosperidade, só a fé pode salvar os pecadores. E Romanos 5 diz, justificados pois pela fé. O que é justificado? Todo pecador é injusto, todo pecador é ímpio, todo pecador pratica a injustiça, todo pecador é iníquo. O pecador só pode ir para o céu se ele se tornar justo. Como o pecador se torna justo? Justificado, pois, pela fé. Quando o pecador crê, quando o injusto crê, ele se torna justo diante de Deus. Por isso que o evangelismo deve levar. Se você prega, evangeliza, e ele não é levado à fé, ele nunca vai ser salvo, porque só a fé te dá a graça, salvação. Só a fé te justifica dos pecados. Talvez se você está aqui e nunca creu, você nunca foi justificado. Talvez você está aqui e nunca creu, você nunca recebeu a graça, a salvação. E por que você nunca creu? Talvez você nunca ouviu o evangelho verdadeiro que pode produzir fé no seu coração. A palavra vem do grego pistos, que quer dizer que crê, que confia, confiança. É só quando o ímpio, iníquo, condenado, sujo, deposita a confiança dele em Cristo, deposita a fé dele na cruz, deposita a fé dele no evangelho, é que ele é salvo. É quando ele crê, porque no momento que ele crê, ele se torna justo. É simples de mostrar isso. Aqui está a sua cédula. Os seus pecados são como crimes. Tem 8.000 crimes de assassinato. Você acha que alguém deixa de ser preso ou ser morto que matou 8 pessoas? Pecados são como crimes. Aqui está a ficha do pecado. Essa está aqui escrito, ó. Paulo Carlos da Silva Júnior, meu nome. 8.000 pecados, 8.000 crimes, que vão me dar o direito da prisão perpétua ou a guilhotina, a forca, ok? Está aqui. Isso segundo a justiça do mundo. 8.000 crimes, aqui está minha dívida. Eu morro com ela. Agora vamos transferir para lá. Aqui está minha lista de 8 bilhões de pecados que dão direito de eu ir 8 bilhões de vezes para o inferno. É a minha ficha de pecado. 8 bilhões, é minha. E essa ficha, diante do tribunal de Cristo no último dia, vai me condenar para o inferno, porque eu cometi os 8 bilhões.
Sabe o que a fé faz? O que a cruz de Cristo? Quando eu creio, essa ficha é arrancada de mim e colocada no peito de Jesus. Ele pega os 8 bilhões de pecado para ele. Aí ele pega a folha branca, a justiça dele, nenhum pecadinho, e ele cola no meu. O meu pecado passa para ele, a justiça dele passa para mim. Nesse instante eu sou justificado. Agora o que fez isso? Trocou o pecado pela justiça do Cristo. A fé. A fé. Olha o poder da fé. Olha o poder da cruz, igreja. Olha o poder do evangelho. Olha o poder daquele sangue. Eu não admito que nenhum saia daqui essa noite sem que receba o evangelho da graça, sem ser salvo. Basta você crer e você é justificado pela fé. Por isso que a missão da igreja é levar os pecadores à fé. A fé. 13. Fé e arrependimento. Agora, o arrependimento. Por que temos que levar os pecadores a crerem? Porque a fé cancela o pecado. Segundo, arrependimento. Por que temos que levar os pecadores ao arrependimento? Vamos ler. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha lá, arrependei-vos. Ele está mandando, Pedro. Para quê? Por que tem que arrepender? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Palavra arrepender no grego, metanoio. Mudar de pensamento, voltar-se. É uma mudança de atitude do homem para com Deus e na sua maneira de viver. Presta atenção. Se você dá uma cesta básica para alguém, se você der uma Bíblia, se você fizer uma terapia, mas essa pessoa não se arrepender, ela não pode ser salva. E apareceu João Batista no deserto da Judéia pregando o arrependimento. E ele disse: produzis frutos dignos de arrependimento. Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Entre outras palavras, Jesus estava dizendo: Nicodemos, ninguém pode herdar o reino dos céus se não arrepender-se. Por que eu preciso levar? Então, uma cesta básica, um cafezinho, uma visita, falar que Deus ama, falar que tem uma vida melhor, não vai levar aqueles seres de romano, corruptos, ao arrependimento. Por que tem que levar ao arrependimento? Porque olha lá, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Por que, Pedro? Porque uma vez que vocês se arrependem, os seus pecados são apagados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meu irmão, para que os seus pecados sejam apagados, para que os pecados do seu vizinho, para que os pecados da sua mãe, tia, amiga, dos africanos, hindu e americanos sejam apagados, eles têm que se arrependerem. O arrependimento produz o perdão de Deus. O arrependimento produz o apagar dos pecados. Ele diz, Isaías: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Então o evangelismo consiste nisso. Você vai levar a pessoa. Primeiro, é uma tarefa da grande comissão. Segundo, é para toda a igreja pregar. Terceiro, é para pregar em todo mundo. Quarto, para qualquer pessoa e criatura. Quinto, o tempo é agora. No que consiste o evangelismo? Levar os pecadores ao arrependimento e à fé. O primeiro sermão de Jesus. Portanto, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes. Por que eu tenho que levar o arrependimento e a fé? Porque a fé justifica o pecado, apaga o pecado, transfere para Cristo.
Por que eu tenho que arrepender? Porque quando eu me arrependo, meus pecados são cancelados. Se você prega para uma pessoa, prega, e não percebe que ele está mudando, que está se arrependendo, ela não se converteu, ela não se converte. Meu irmão, quando você vai evangelizar alguém, você tem que chorar de joelhos dias e noites, dizendo: Senhor, leva essa criatura ao arrependimento, leva ao arrependimento, a mudança de pensamento, metanoio, mudar, voltar-se, converter-se, mudança de atitude, mudança do homem para com Deus, mudança na sua maneira de viver. É só quando essa pessoa muda, é só quando essa pessoa volta-se, quando ela se converte, quando ela muda o seu pensamento, que ela é salva, que os pecados são apagados. Então a sua luta com a sua mãe, com seu tio, vizinho, seu ministério, as missões, é levar esse povo a se arrepender, a voltar-se contra o seu pecado, a voltar-se para Deus, a mudar seu pensamento. Arrependimento. Porém, como os pecadores são levados ao arrependimento e à fé? Como eles se arrependem? Como eles creem? O que pode produzir arrependimento e fé em seus corações? Tais questões são de extrema importância, pois Jesus, em seus primeiros sermões pregados, chamou os pecadores ao arrependimento e à fé, mostrando que sem isso não poderiam ser salvos. Ok? Você está vendo a sequência que nós estamos fazendo, né? Você está vendo? Quem está entendendo diz amém. Se você depois quiser vir com pendrive, você pode pegar tudo isso aí, tá? Esse esboço, as aulas do discipulado, estão todas arquivadas. Você pega um pendrive e copia, está tudo no PowerPoint. Entendeu? Tarefa da grande comissão, obrigação da igreja, toda a igreja, para todo mundo, agora. Evangelismo é levar a mensagem de Cristo às pessoas. É uma grande comissão. Jesus deu uma ordem para a igreja, primeiro os 500, e se estende para toda a igreja de todas as eras, para nós. Você está debaixo dessa ordem. O que consiste o evangelismo? Levar pecadores ao arrependimento e à fé. Por que levá-los ao arrependimento e à fé? Por causa do estado de depravação que eles se encontram e de julgamento. Arrependimento e fé. E por que arrependimento e fé? Porque quem arrepende, quem crê, seus pecados são cancelados, ele é justificado. Quem crê, recebe a graça, salvação. E arrepender, porque quem se arrepende, tem os seus pecados cancelados, apagados. É quase que a mesma coisa, arrependimento e fé. Elas acontecem quase simultaneamente. Alguns perguntam, quem vem primeiro, arrependimento ou a fé? Fé ou arrependimento? É quase que algo simultâneo. Alguns termos usam, quem crê é salvo, outros, quem arrepende é salvo. Então são quase que simultâneos. Então é assim que um pecador é salvo? É assim que a minha mãe é salva? É assim que o meu pai? O vizinho, o amigo? É assim que qualquer cidadão da terra é salvo? É só ele crer? É só ele se arrepender? Se ele arrepender e crer, ele é salvo? Sim. Então como que eu faço para o meu pai arrepender e crer? Como que eu faço para minha tia? Os colegas de trabalho? Como que eu faço para a faculdade? Para as cidades? As missões, as nações, os povos? Como os pecadores são levados ao arrependimento e à fé? Como eles se arrependem? Como eles creem? O que pode produzir arrependimento e fé em seus corações? Vamos ver o que produz. 15. A resposta para essas perguntas se encontra em Romanos 10, 17, e em Atos 2, 37 e 38.
16. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é, ok? A fé vem, a fé é produzida no coração de alguém pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A passagem acima fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ou seja, ouvir do evangelho. Assim, quando o pecador ouve o evangelho, ouve a pregação da santa palavra, ele pode crer, e se ele crer, ele será salvo, como Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quem crer, segundo Efésios, é salvo. Romanos 10:17 diz: o que produz fé no coração de um pecador? Como a minha mãe, ela crê. Como que um africano crê? Quando ele ouve o evangelho. Assim, quando o pecador ouve o evangelho, ouve a pregação, ele crê. 17. Vamos ver a cura para o pecado humano. Veja o caso do eunuco etíope. Presta atenção nessa palavra. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. O eunuco lia o profeta Isaías. Filipe disse: entendes tu o que lês? O eunuco responde: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, presta atenção, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Então disse Filipe: é lícito, você pode se batizar, se crês de todo o coração. Então respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. É o batismo mais rápido que a Bíblia menciona. É o evangelismo mais rápido que eu já vi. Estava numa carruagem conversando com ele, leu o profeta Isaías, pregou. O eunuco se batizou imediatamente depois. A fé, meu irmão, o que produz fé? A pregação do evangelho. Notem, o eunuco estava sentado no carro e ia adorar todo o tempo ali em Jerusalém. E quando ele volta da adoração, ele está lendo o profeta Isaías. Filipe vai na carruagem dele e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco diz: eu não entendo. Como é que eu posso entender se alguém não falar para mim? Como é que eu posso crer se eu não ouvir? O eunuco dizia: entendeu? O que salva não é a fé, Filipe? É. O que justifica não é a fé? É. Eu quero crer. Quer? E como eu vou crer se eu não ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir. Então Filipe, começando dali de Isaías, expôs para ele o Cristo, pregou o evangelho. Quando Filipe prega o evangelho, a pessoa pode crer. Será que o eunuco creu? Quando ele viu uma água, disse: ali, pode me batizar. Filipe devolve: olha, se a pregação que eu disse produziu fé em você, você pode se batizar. Se o que eu falei gerou fé, você é salvo. É lícito se crer de todo o coração. Você crê? O eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que produziu fé no eunuco? A pregação de Filipe, a exposição de Filipe. O eunuco ouviu, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Filipe incrédulo, eunuco incrédulo, debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo, filho da ira. Quando ele ouve, ele crê. Quando ele crê, ele é justificado. Quando ele é justificado, ele é salvo. É lícito se crer de todo o coração. Eu creio. Parou ali, desceram os dois à água, o eunuco se batizou. Então você vê que o evangelho, a pregação produziu fé no coração do eunuco. Quando você prega para alguém o evangelho, esse alguém é levado à fé. Esse alguém pode crer.
quando você anuncia o Evangelho, a única coisa que pode salvar os pecadores, a única coisa que pode salvar esse mundo é a pregação do Evangelho. É quando o etíope, um africano, um hindu, um americano, um asiático ouvem a exposição do Evangelho, quando eles ouvem a fé produzida, gerada nos seus corações, e quando a fé é gerada e eles creem, eles são perdoados, eles são salvos. Fé. Então como que você vai levar sua mãe a crer? Os povos? Quando você prega o Evangelho. Arrependimento, o que produz? Página 18. O que produz arrependimento? Vamos ver Atos 18, Atos 2, verso 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa também é a maneira que Deus leva os homens ao arrependimento, ouvindo a pregação do Evangelho. Como pode ser visto no discurso de Pedro, a multidão, ao ouvir sua pregação, se arrependeu. Qual a única coisa que salva? Arrependimento e fé. O que produz fé? Romanos 10. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. O eunuco ouviu, quando ouviu, creu, quando creu, foi salvo. O que salva? Arrependimento. O que produz arrependimento? O ouvir da palavra. Primeiro sermão de Pedro, Atos 2. Tinha 3.000 pessoas, mais de 3.000 ouvindo. Olha lá. E ouvindo isto, eles compungiram-se em seu coração. Quando eles estavam ouvindo o sermão de Pedro, o arrependimento começou a ser gerado no coração. Compungiram, contristaram, consternaram, quebrantaram, começaram a se arrepender. Começou a acontecer um distúrbio dentro deles, começou a acontecer um cataclisma. Eles estavam se arrependendo. Eles lembraram do cigarro, do álcool, prostituição, do dinheiro, da mentira, da sensualidade, da lascívia, da maldade, arrogância, soberba, da ganância, avareza, materialismo. E aquilo foi, eles foram se arrependendo. O que pegou aqueles judeus incircuncisos, malignos, filhos da ira, e fez eles se arrependerem? E ouvindo eles isto, ouvindo o quê? O sermão de Pedro. O sermão de Pedro era a pregação do Evangelho. Olha lá. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos? Eu oro para que quando eu pregue nessa igreja, vocês saiam: meu Deus, o que eu faço? O que farei, pastor? O que farei com a minha mãe? O que farei com meu pai? O que vai ser da minha vida? É isso que está dizendo Pedro. E agora? O que vai ser de nós, Pedro? Nós estamos perdidos. Foi isso que a pregação de Pedro gerou em 3.000 pessoas. Arrependimento. Arrependimento. É a pregação. Quer levar alguém ao arrependimento? Pregue. Quer levar alguém à fé? Pregue. Por que eu tenho que levar a fé ao arrependimento? Porque a fé justifica o pecado. Arrependimento apaga pecado. Porque nisso consiste a mensagem do Evangelho: levar pecadores ao arrependimento e à fé. Estão entendendo? Diz amém. Depois você estuda essa passagem em casa. Olha que tremendo. E ouvindo eles isso, foi um sermão cristocêntrico. A obra de Cristo, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, é o que estava contido no seu sermão. Quer aprender a evangelizar? Estuda esse sermão aqui, ó. Atos 2, começa ali. Depois do derramar do Pentecostes, Pedro se levanta e começa. Compungir o coração. Para quem é candidato a ser pregador aqui: pastores, diáconos, obreiros,
candidatos a ministério da pregação, aqui o seu sonho tem que ser isso aqui, a sua meta. Toda vez que você pregar, estiver diante de um público, você tem que ser como Pedro, um Ezequiel, diante dos ossos secos. Sua meta é sair de um culto e os pecadores dizerem: meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu fui atravessado pela espada do Espírito essa noite. Meu coração se consternou, se inflamou, enquanto aquele pregador punha-se de pé e anunciava o Evangelho. Você, quando sobe num púlpito, tem que ser Ezequiel, diante dos ossos secos, ouvindo Deus dizer: profetiza e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, para que os pecadores se constranjam. Último e nós encerramos. Portanto, a maneira que Deus leva o pecador ao arrependimento é a fé. Aquilo que produz arrependimento. Portanto, a maneira que Deus leva o pecador ao arrependimento e a fé, aquilo que produz arrependimento e fé, é a pregação do Evangelho, como está escrito em 1 Coríntios 1, 21. Paulo está na cidade grega, Corinto. Corinto é a cidade, Corinto, Atenas, Éfeso, a cidade dos eruditos, a capital da intelectualidade mundial, terra de Sócrates, Platão, Péricles, Epimênides, terra da ciência, da filosofia. E ele vai dizer para aquele povo: vocês estão esperando tanta coisa, mas Deus salva pecador por uma coisa que é uma loucura. Para vocês é uma loucura, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É a pregação do Evangelho que salva, é a pregação do Evangelho que leva à fé, é a pregação do Evangelho que leva ao arrependimento, é a exposição do Evangelho, é a loucura da pregação. Que tenhamos loucos em nosso meio, para a partir de amanhã começar a incendiar essa cidade, loucos pregando as boas novas nos 4 cantos dessa terra, loucos subindo em caixotes, em tijolos, e anunciando a salvação que vem de Sião. Aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação. A pregação que leva ao arrependimento, a pregação que leva à fé, a pregação do Evangelho. A pregação. Do Evangelho. Presta atenção. Olha, escuta. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se a sua mãe invocar a rua, ela será salva. Se o seu pai invocar o marido, ele será salvo. Se os seus irmãos invocar Josué, eles serão salvos. Mas peraí, mas como invocarão em quem não creram? Nem sei da existência dele, como é que eu posso invocá-lo? Como invocarão quem não crer? E como crerão, Josué, se não ouvirem? E como ouvirão, Cláudio, se nós não pregarmos? Entendeu? E como pregaremos se nós não formos até eles? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Primeiro, você tem que ir. Segundo, você tem que pregar. Terceiro, quando você pregar, eles ouvirão. Quarto, quando eles ouvirem, eles crerão. Quinto, quando eles crerem, eles invocarão. Sexto, quando eles invocarem, Deus terá misericórdia deles.
Deus terá misericórdia da sua mãe, Deus terá misericórdia do seu pai, Deus terá misericórdia dos seus vizinhos. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles hão de invocar. Deus há de ter misericórdia desses senhores, desses velhos, dessas famílias perdidas, desses povos. Portanto, ide e pregai a toda criatura da terra. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue. Talvez o seu pai está esperando ouvir, para ele invocar, para ele crer, para ele ser salvo. Pregue. O último 20. Já vimos o que salva um pecador, o Senhor Jesus Cristo que salva, através do arrependimento e da fé. Este se manifesta quando ele ouve a pregação do Evangelho. Porém, no que consiste a mensagem do Evangelho? Qual o seu conteúdo, o seu teor? O que significa o Evangelho? Isso vai ficar para o próximo domingo. Você aprendeu tudo. Agora, o que é pregar o Evangelho? O que é a notícia do Evangelho? É onde a maioria está falhando. Jesus te ama. Ele tem um plano maravilhoso. Ele vai curar você. Ele vai te dar uma casa. É assim que eles pregam. Será que essa é a mensagem? Nós vamos estudar semana que vem o que consiste a mensagem, o que é o Evangelho, o que você tem que pregar para o pecador. É falar que Jesus ama, é falar que vai dar um carro, é falar que cura, é só convidar para um culto. Porque a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir o Valdemiro Santiago, não é ouvir esses programas imundos. Eles não pregam o Evangelho. Fala para mim qual a última vez que você ouviu esses homens falar da cruz, da morte e ressurreição de Jesus. Eles só ensinam bênção, prosperidade e cura. Bênção, prosperidade e cura. Isso não é a mensagem do Evangelho. Então essas igrejas estão cheias de ímpios, bodes se passando por ovelhas. Porque o que leva a fé ao arrependimento é só a mensagem do Evangelho. Se eu ouço que Deus me dá uma casa, que cura meu caroço, que prospera a minha vida, não é a mensagem do Evangelho. Se eu não ouço a mensagem do Evangelho, eu não criei, nem me arrependi. Se eu não criei, não me arrependi, eu estou dentro de uma igreja sem ser salvo. Semana que vem vamos estudar. Se você quer, depois pegue um pendrive, passe aqui durante a semana, hoje ou no final das reuniões, e copie para você. Essa é a obra da grande comissão. Que Deus levante soldados aqui essa noite, guerreiros, homens com a sua espada desembainhada, batendo continência para o capitão, esperando a ordem do general. Que tenhamos missionários aqui, profetas, que tenhamos evangelistas, um povo que morreu para esse mundo e que vai se ocupar de salvar os pecadores. Não pergunte como, quando, por quê, onde, quantos recursos, quem você é, o que você tem. Só diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.